Olá você, está no ar mais um Dicas Tributárias. Na semana passada nós falamos sobre escolhas e sabemos que todas as escolhas que nós fazemos na nossa vida geram uma consequência. No nosso caso, como nossa matéria é tributária, nossas escolhas geram consequências tributárias. E essas consequências tributárias podem ser boas, podem ser um resultado positivo naquilo que eu tentei fazer, mas também podem ser ruins ou pelo menos discutíveis. Por que isso? Porque como a matéria tributária ela é regulada, é administrada, é fiscalizada pela Receita Federal, pelas receitas estaduais e municipais, nem sempre eles podem concordar com aquilo que nós fizemos. Agora, nós devemos ter medo disso de maneira nenhuma. O que nós precisamos é conhecer essas prováveis consequências e também conhecer como é que nós podemos lidar com ela. O nosso Código Tributário Nacional tem um artigo 116, que é um artigo que trata de fato gerador de obrigação tributária. Esse artigo ele tem um parágrafo único que acabou dando uma força muito grande para os órgãos fiscalizadores, que esse parágrafo único diz mais ou menos assim: que a autoridade fiscal pode desconsiderar qualquer coisa que você tenha feito, independente da forma, ou seja, se é legal ou se não é legal, se ficar caracterizado que o seu único objetivo foi o de dissimular a existência do fato gerador de uma obrigação tributária. Ou seja, você pensou em fazer uma coisa, mas você agiu de uma forma diferente. Você produziu um efeito que, na verdade, esse efeito foi um efeito de esconder aquilo que você, de fato, queria fazer. Esse artigo, esse parágrafo único, ele foi inserido por uma lei complementar, que é a Lei Complementar 104, lá em 2001, ou seja, 20 anos atrás. E quando isso surgiu aí uma preocupação enorme com os planejamentos tributários. E o objetivo da Receita era exatamente isso. Só que ficou um negócio subjetivo, porque não se diz, só se fala que dissimular o fato gerador de uma obrigação tributária, mas não fala como é que isso vai ser considerado, o que vai caracterizar essa dissimulação. A Receita Federal tentou fazer isso através de uma medida provisória, que foi a medida provisória 66, que ela nunca foi editada. Essa medida tinha um artigo, que era o artigo 14, e esse artigo 14 trazia uma série de procedimentos que poderiam ser considerados como as chamadas ações antielisivas. E esses procedimentos acabaram não indo para frente porque a Receita Federal também pensou o seguinte: bom, se a gente elencar situações que são consideradas como dissimuladores de fato gerador e esquecermos uma, o contribuinte vai estar com tudo na mão. Então, desde que ele não se enquadre naquelas que a gente listar, qualquer outra coisa está valendo. Então, ficou no campo da subjetividade. Mas, pelo menos, isso foi bom, que trouxe para nós uma ideia do que a Receita pensa em ser uma atividade dissimuladora de fato gerador. Então, por exemplo, é você fazer alguma coisa muito complexa, quando você podia fazer algo mais simples, e principalmente quando você faz mudanças na sua vida tributária, na sua vida empresarial, e essas mudanças resultam em uma única coisa, que é a redução da carga tributária. Então, quando você tem uma situação desse tipo, então você perde a justificativa de que não, eu não fiz para ter vantagem tributária. Eu fiz porque eu precisava mudar o meu modo de agir, eu precisava ter mais competitividade no mercado, eu precisava ter uma estrutura mais enxuta, enfim, eu tenho que ter alguma justificativa para isso. Mas, então o importante é você conhecer como é que funciona o código, como é que funciona o processo administrativo fiscal. E é sobre isso que eu quero tratar hoje. O processo administrativo fiscal, ele é regulado por um decreto federal, que é o decreto 70.235, lá de 1982, ele teve algumas atualizações de lá para cá, mas ele permanece na essência. Então, esse processo começa com você primeiro sendo intimado a prestar esclarecimentos. Depois dos esclarecimentos prestados, se não foram considerados satisfatórios, a Receita pode te pedir mais informações. E se ao final de toda essa parte ela entender que houve algum tipo de sonegação fiscal, ou algum tipo de erro, alguma irregularidade que geraria um imposto a pagar, ela te lança um auto de infração. E o que você faz com isso? Bom, primeiro, o auto de infração você nem lê, você simplesmente assina ele e acabou. Se você tiver que assinar, você toma conhecimento, toma ciência e acabou. Você nem lê. Por que você não lê?
Porque depois que você assinou, depois que você recebeu, aí sim, você dá uma analisada na formalidade dele. Porque de acordo com o decreto, esse decreto 70235, o auto de infração ele tem que ter algumas formalidades. Uma delas é a capitulação legal. Ou seja, o fisco tem que dizer qual foi o regulamento que você infringiu, qual foi o artigo, onde que está capitalizado, onde que está demonstrado a sua infração, para ele poder ter validade. Se o auto de infração tiver qualquer vício na sua confecção, ele pode ser considerado nulo. Então, por isso você não deve, nem precisa nem ver nada, simplesmente aceita e acabou. Depois você faz uma avaliação ali com a lupa. Se você achar algum vício que pode ser considerado um procedimento nulo, você pode pedir a nulidade. Agora, você recebeu uma intimação e você não tem lá muita certeza do que você fez, normalmente essa intimação te dá 20 dias de prazo para você poder prestar esclarecimentos. E por que esses 20 dias? Porque existe uma coisa que foi introduzida depois no processo administrativo, que é o procedimento espontâneo. O que é esse procedimento espontâneo? Eu errei, a Receita descobriu que eu errei, então dentro desses 20 dias eu vou lá, Receita, olha, você está investigando isso, eu já vou antecipar aqui para você, eu errei de fato, corrigi meu erro, paguei o imposto, a diferença de imposto, com a multa, está tudo bem, encerra o processo. Qual é a grande vantagem disso? Antigamente, quando você recebia uma notificação, você não podia fazer mais nada. Então, se aquela investigação resultasse no auto de infração, você começava a discutir uma multa de 75%. Hoje não, com esse procedimento espontâneo, eu posso reconhecer que eu errei e aí eu pago a multa normal de mora, que é aquela multa de 20%. Eu escapo da multa de ofício. Então, é um negócio legal. Agora, se eu tenho certeza que está tudo correto, que eu não fiz nada daquilo que a Receita está me acusando, eu simplesmente faço a impugnação desse auto de infração. A impugnação ela passa por 3 esferas no administrativo. A primeira esfera, que é a primeira instância, é a delegacia de julgamento, que normalmente eu perco, porque o chefe fiscal revisando o trabalho do próprio fiscal, então dificilmente eu ganho alguma coisa nessa primeira instância. A segunda instância eu tenho um pouco de mais chance, que é o chamado CARF, né, que é o Comitê de Assuntos de Recursos Fiscais, que é um antigo coordenador do sistema da tributação, não, esqueci o nome do antigo CARF, mas era o CARF, então eu tenho uma segunda instância, a segunda instância eu tenho um pouco de mais chance, por quê? Porque ali eu tenho um misto, né? Eu tenho pessoas que representam os contribuintes e o fisco também, e no final, se tudo der errado, eu tenho lá o Conselho Superior de Recursos Fiscais, eu tenho uma terceira instância que eu posso recorrer, não é lá também muita chance de ganho, porque o presidente desse Conselho Superior é sempre um fazendário, então não tenho lá muita chance nisso, mas eu posso recorrer. Agora, a grande vantagem de tudo isso é que, encerrado o procedimento administrativo, o processo administrativo, e eu perder em todas as instâncias, eu posso recorrer ao judiciário. Posso e devo recorrer ao judiciário. Porque tem algumas questões que são discutidas nesse âmbito administrativo, que são questões sobre a lei, mas não sobre a legalidade da lei. E nós temos algumas situações de leis que são ilegais. Parece absurdo, mas sim, um dia a gente vai falar sobre isso ainda. Então eu posso discutir a legalidade, a constitucionalidade da lei, posso levar isso para um processo judicial. E a decisão judicial pode reformar a decisão administrativa, e o contrário não é verdadeiro. Ou seja, se o fisco perde no administrativo, ele não pode ir contra mim no judiciário. Então eu tenho essa vantagem, aí eu posso discutir isso no judiciário, aí sim, o judiciário eu posso ir em todas as instâncias. Começa na vara federal, se for um tributo federal, na região que eu tiver, depois ele vai para o TRF, depois do TRF ele vai para o STF, o STJ, dependendo daquilo que eu esteja discutindo. Se eu estiver discutindo constitucionalidade, vai para o STF, se eu estiver discutindo outra situação, vai para o STJ, enfim. Então eu tenho uma infinidade de recursos que eu posso ter à minha disposição. Então o importante desse papo de hoje é o seguinte, eu tenho uma escolha para fazer? Tenho. Eu tenho uma base legal sustentável para essa escolha? Tenho. Então eu faço. A Receita pode não concordar comigo? Pode. Mas se ela não concordar, eu tenho toda esta possibilidade de recorrer, de discutir e ser bem-sucedido nessa discussão. Bom, então esse era o papo de hoje. Nos falamos na próxima semana e curtam, discutam, questionem, enfim, participem. Valeu, até a próxima, um abraço, tchau.